O homem Larga o está no telemóvel ainda. ainda. Faz mal. Está a falar com o coisa. Estou a falar com a malta aqui. Não, pensei, eu sei o gajo Da do PC. Juve. O gajo do PC. Combinado. Com a malta da Juve. Share location. Mano, eles que aparecem aí. Vais mandar um share location. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um BA on Tour. Estamos aqui, não sei bem aonde. Estou a ver aqui hortas. E são hortas, não são? Hortas comunitárias. É. Que é o que vamos fazer a seguir. Exatamente. O Baqueiro vai cavar batatas E destilar uma aguardente, Exatamente. Gasolina. a gasolina. Então digam olá, João Tibério. Olá, Olá, malta. Carlos Olá. e o João Nuno. Olá, pessoal. Já disseram olá? Ou o famoso jacaré da internet. Exato. Então hoje vamos falar sobre o que aconteceu no mercado até este momento, as primeiras jornadas e outra coisa que a malta se lembra. Vamos fazer aqui um breve apanhado. Também já não me lembro quando é que foi o último BA on Tour que nós fizemos. Já na temporada passada, não? Então pronto, então é isso. Vamos falar um bocadinho sobre... Porque houve muita coisa para falar, não é? Então a primeira questão é, já alguém tem saudades do Vlaco Dimos? Lembrei-me agora assim do nada. Não. Podes Yeah, começar acho tu, adiantaste, podes começar. Mesmo com o Samu, não tenho saudades do Vlaco Dimos, porque acho que o ciclo dele fechou no Benfica, acho que é claro, até pelos acontecimentos após o jogo do Bessa, quer a conferência do treinador, quer depois aquele desentendimento que ninguém desmentiu, por isso acreditamos que seja algo de verdade, não sabendo o que aconteceu em pormenor, nem interessa isso, e mesmo com a questão de Samu, que eu não concordo, acho que o ciclo do Odisseias terminou bem, acabou por ficar bem na questão, ou seja, teve 5 anos do Benfica, não é o guarda-redes dos nossos sonhos, mas eu acho que há aqui um equilíbrio. Não foi um extraordinário guarda-redes, nem foi um mau guarda-redes. Foi um guarda-redes razoável que o Benfica tem que ter melhor. Yeah. Eu acho que o Vlaco Dimos é tipo, houve o Kim ali nos anos 2000 e o Vlaco Dimos é o Kim Kim desta década. Ou seja, é um guarda-redes que nunca foi extraordinário. E nós, ainda por cima, tivemos a experiência de ter um Ederson e um Oblak e portanto, aí soubemos verdadeiramente o que é ter um guarda-redes de elite, não é? Mas o Vlaco Dimos também não era um frangueiro, também nunca foi um Roberto, nunca foi um Bósio. E é por isso é que eu acho que, tal como o 15 se espalhou no tempo, que é tipo, tu habituas-te àquilo, pronto. Queixas-te, mas ninguém... É, exatamente, mas não dá frangos, estás a ver? Não é aquela coisa que tipo digas, opá, tenho que Não, até que deu tirar. alguns, por acaso até deu alguns. Sim, Mas tá é bem, 200 e mas- tal jogos a contar. Pois é isso. Pois, é isso, percebes? Agora, é verdade, não é, todos nós sabíamos que não é o guarda-redes, que não é aquele guarda-redes que se fala que dá campeonatos, que faz aquelas defesas impossíveis, já dava muitas vezes aquela sensação que parece que se a bola vai à baliza. Que é um problema, Era que é sempre um problema golo. que uma equipa grande, Percebes? poucas bolas vão à baliza. Portanto, Agora, eu acho que o Benfica está muito dependente, não é muito dependente, mas precisava muito que o Trubin seja o Oblak de 2013-2014, Sim. que é a época que começou com o Arthur a levar uns quantos golos e depois entrou o Oblak e fechou a baliza a 7 chaves. então é o Turbino, não é o Samu. Sim, eu continuo a ver o Samu como aqui uma transição e até acho que está a estender demasiado a E que transição. não é bom para a Eu já evolução tinha dele, não é? lançado. Esta pressão toda. Eu já tinha lançado o Trubin, mas pronto, não sei. Alguma razão o Roger terá para ainda não ter lançado o Trubin? Linguagem? É tal coisa. Eu acho que ele está à espera do melhor momento para lançar o Trubin, para que o Trubin não entre e faça um frango e crie-se logo uma grande confusão. Mas o problema é que eu acho que se ele mete o Trubin e o Trubin dá um frango, ele não pode voltar a tirar o Trubin Pois. para voltar a meter o Nem Samuel vai Soares. fazer isso. Portanto, vai ter que insistir. Portanto, o Trubin, mesmo que dê frangos, tem que entrar na baliza. Não é o Samuel Soares que vai fazer a época a titular, não acredito. Eu acho que o próprio Samuel Soares sabe isso. Claro. Sabe que não é o guarda-redes principal, E é muito partiu mais para a fácil. época como o guarda-redes principal do E é Benfica. muito mais fácil tirar a titularidade ao Samu Claro, do que ao não Vlaco vai. Dimos, Sim, por sim. exemplo. Ou depois ao Turbino, Yeah. se for Sem dúvida. preciso. não é? Sim, sim, Yeah. sim. Não há, a expectativa em torno do Samuel, dele próprio, não é a mesma que os outros, não é? Claro. O que se entende, mas até porque não só é um jogador da casa, portanto, nós sabemos mais ou menos qual é que é o perfil deles, já vimos muitos jogos, sabemos os defeitos e as virtudes do Samuel, mas é um jogador que ainda lhe falta experiência, ainda lhe falta jogar, falta muitos jogos de primeira divisão, que o Turbino, tendo quase a mesma idade, acaba por já ter, não é? Mas pronto, vamos fazer aqui um apanhado de tudo o que foi reforços. Não, Picado, deixa-me só dizer uma coisa em relação à baliza. A minha dúvida é, quando o Benfica vai buscar o Nós Turbin, podemos voltar a falar do guarda-redes, se quiseres. quando o Benfica vai buscar o Turbin, o que era pensado? Se era Turbin e Odisseias e o Samu a ser emprestado? Ou aquilo que aconteceu no Bessa acabou por mexer na. A minha dúvida é essa, em termos de planeamento, o que é que o Benfica pensava? Em ter o Odisseias como 2 ou os acontecimentos do Bessa é que levaram a isso?
Aqui a minha dúvida em termos de planeamento de gestão da baliza. Porque se vinha a Turbin e Odisseias, eu acho que ia demorar ainda muito mais o Turbin a ser o guarda-redes principal, visto que o Odisseias era o número 1 da baliza há 5 anos. E eu acho que aqui houve aqui um bocado um planeamento e depois as circunstâncias levaram a outro tipo de ações. Mas também se foi isso, e agora vamos falar mais um bocadinho, mas também se foi isso, e desculpa, Tiberio, posso já a palavra, também eu acho que esta pré-época começou muito bem, depois teve ali uma fase muito estranha e acabou por terminar de forma positiva. Mas este planeamento parece-me, especialmente do final, foi um bocado caótico, porque eles já sabiam qual é que ia ser a reação do Vlaco Dimos à perda da titularidade, porque já é esse histórico. Eu vi uma entrevista do Mário Monteiro, não sei se era Mário Monteiro, Sim, era sim, a falar precisamente disso, de algo que nós já falámos mil vezes. O Vlaco Dimos não aceita a condição de suplente, não é jogador para ser suplente, não sabe lidar com isso. Se calhar sabe se for sempre suplente, por exemplo, agora chega ao Forest e é sempre suplente, vai esperando, mas sair de titularidade para suplente, ele não sabe aceitar isso, e nós já vimos isso. Portanto, o Benfica já devia saber que ia buscando outro guarda-redes, que este cenário podia acontecer. Portanto, o cenário da venda do Vlaco Dimos, se calhar, estaria em cima da mesa, digo eu. Espero eu que sim, porque em termos Mas de repara, planeamento... a minha pergunta que eu faço é: se não tem acontecido o Bessa, daquela forma. Eu acho que o que é Vlaco que ia Dimos não acontecer? tinha sido vendido. Pronto, é isto. se calhar Percebes? não havia a urgência de resolver a coisa. Yeah. Pronto, é isso. Se calhar o Bessa ajudou a que o Vlaco Dimos saísse do Benfica. Mas não me parece a intenção dos dirigentes do Benfica, da estrutura, que o Vlaco Dimos saísse neste mercado. Yeah. Mas nós adeptos sentimos há muito tempo que era uma das falhas Sem do dúvida, clube. sem dúvida. Embora lá está, o Vlaco Dimos não cai só por causa da exibição no Bessa. Sim. É porque a exibição no Bessa pôs a nu de facto, tipo, de repente, pronto, tirar as luvas das críticas e perceber, ok, não, isto de facto, realmente isto não é guarda-redes para o Benfica. O Benfica E pode não é ter obrigatoriamente mais e só o melhor. sofrer golos, porque é a forma como também comanda ou não a defesa, que é um dos problemas por exemplo, que o Samuel parece ter. Que E a não questão parece do jogo de pé, jogo de uma equipa grande. Mas a minha questão é: se o resultado do Bessa fosse diferente, será que se falava tanto no Odisseias? Se calhar não, Tínhamos se calhar nem a empatado, pergunta tínhamos surgiu. mantido a vitória, como é que Nem tinha surgiu ao Roger Smith a pergunta. E só para concluir, e é capaz de haver ali outra questão de balneário, porque não sei se repararam naquilo do Instagram. Das despedidas. O Ristitos, os colegas foram lá todos dizer tchau, abraços, força, e para o Vlaco Dimos nada. Sim, E, portanto, não sei se não haverá ali também Nesta altura já, alguma se calhar má... mandar-lhe mensagem no WhatsApp. Pá, pois não Não sei. sei, Sim, eu mas- por esses caminhos não, Pois, não não meto, sei. até porque as redes sociais Sim, são- vale o que vale, mas pronto. Tiberio, queres falar do Vlaco Dimos ou avançamos para o resumo daquilo que foi o mercado? Não, eu acho que avanço para o resumo no sentido. Então diz aí, então, Não, acho que tu definiste a mesma coisa, que era. Parecia mesmo que estávamos a fazer um início muito bom de mercado e fomos buscar, não só pelo Di Maria, como buscar o Cockchu, fomos buscar uma série de coisas e de repente a equipa, algo no Benfica se perdeu e acabamos num. Não é só a questão do Turbina, também íamos só buscar o Bernard mesmo no fim. Parece que perdemos um pouco a noção. E há várias explicações. Se calhar sentia-se, o Roger e a equipa sentiam que chegava aquilo, os primeiros jogos do campeonato mostraram que não chega. Na parte dos adeptos, começámos a olhar para as outras equipas e a ver, bom, mas o Sporting e o Porto estão-se a reforçar bem. Isso também trouxe uma pressão extra para nós, pensar, bom, e não resolvemos a lateral, e não resolvemos. Isso também nos afeta, não é? Vimos os primeiros jogos e vimos, se calhar o Cabral não vai dar. Acho que o que aconteceu foi, nós começámos em grande e depois os resultados e a forma como começámos a ver a prévia começou a mexer connosco, não é? Isto antes de passar para jogador a jogador. Mas isso é um bocado. Não é preciso ir jogador a jogador, é só fazer apanhado. Mas isso é um bocado a reação normal típica dos adeptos. Não é? Quando ganhas és o maior, um exagero, e quando perdes és o pior, também é um exagero. Ali no meio, se calhar, está a O vir. equilíbrio sempre. Se o Eu não reforço espero entra que em quem está campo lá e não- dentro também tenha esse Tem que ter esse equilíbrio. E se o reforço entra em campo e não faz logo 3 golos no primeiro jogo, um Exato. gajo é logo flop. Sim. É, sim. Mas isso é uma conversa também que eu acho interessante, porque, por exemplo, o Cockchu, vamos pegar no Cockchu, um reforço. O Cockchu começou a pré-época e a época até de forma discreta. Yeah. Uma primeira parte com o Porto muito difícil, segunda parte já muito melhor, mas ali sempre 50-50, mas tu notas, tu notas Que é jogador. a Não visão, engana, não engana. a maneira como recebe a bola, a maneira como mete o pé para fazer aquele espaço, ontem viu-se muito. O passos Há progressivos, outros. risco. Que eu não vou nomear para já, que se calhar estes para nós não estão lá sequer. Sim. Né? Cockchu, Jurasek, Turbine, Arthur Cabral, Artur Cabral, Bernat. Di Maria, Bernat agora o último reforço. Quem é que falta? foi isso? Não há mais? Só Não, estes? depois há uns regressos. A questão de aqui, empréstimo. Ricardo, deixa-me só entrar nessa questão do mercado, que é o 11 inicial da época passada. Sai Gonçalo Ramos e entra Arturo Cabral. Sai Neres
entra Di Maria, sendo que o Di Maria veio para o lugar do Draxler, Sim. que era a figura, sai Grimaldo e entra Jurasek. Então, temos aqui o Bernat na fase final, ok? Espero eu que seja Bernat, mas Deve ser. na teoria era Jurasek. Ou seja, nós estamos a. E vamos ser francos, sai Enzo e entra Cox. Ou seja, há quatro até baliza, aliás, até baliza, são 5 jogadores no 11 inicial. E leva é tempo. muita mudança. Ou seja, nós temos que também perceber isto, e ainda ontem falámos isto no rescaldo, que é, temos que dar aqui um bocadinho de tempo ao Roger Smith para, e nem por cima o mercado, com tudo, muita gente a falar casos e tudo mais, jogadores com propostas, agora que se fechou o mercado e que temos duas semanas de paragem, eu sei que alguns dos jogadores vão para as seleções, mas eu acho que é agora o tempo de Roger Smith juntar tudo, colocar a dinâmica que ele quer, adaptada aos jogadores que tem, porque isso é muito importante, não é jogar com a mesma dinâmica do ano passado com os jogadores diferentes. A partir daí, com todas estas mudanças, eu acho que o mercado do Benfica faltou um lateral direito, mas no cômputo geral o Benfica colmatou muito bem, mesmo que à última da hora a questão do lateral esquerdo, todas as lacunas que tinha no plantel. Eu sempre gostei muito e eu sempre gostei muito da cena do, por exemplo, o Alex Ferguson no Manchester United, era sempre, todas as épocas era tipo, sai 3 jogadores, entra 3 jogadores, mas jogadores a sério, reforços a sério, e aqui em Portugal há muita tendência, ou havia muita tendência e até o Benfica era especialista nisso, né? do sai 15 entra 15, e eu acho que o Benfica até determinado ponto, até à venda do Gonçalo Ramos, este ano ia fazer essa cena do tipo, saíram 3, entraram 3 e fechou a loja. Depois acho que com a venda do Gonçalo Ramos, e como já falámos dos jogos da pré-época ali a determinada altura, de criarem algumas dúvidas, o Benfica entrou numa evolução mais voraz de entradas e saídas. Há uma coisa que eu mais uma vez eu quero destacar. Eu acho que isso aí tem que ser dito porque não era o normal. Acabaram-se as contratações dos Cádiz desta vida. Isso aí nunca mais, com o Rui Costa... As oportunidades do mercado. Exato, Sim. aquele jogador que vem da segunda divisão do Brasil, que a gente percebe perfeitamente que não são jogadores que nunca, ainda o Benfica ainda não fez uma única contratação com o Rui Costa, que tu pensas assim, mas isto foi para quê? Isto não vai calçar o Mas Benfica. é que ele tinha uma justificação na altura, era supostamente o Benfica fazia dinheiro também sem passar pela equipa, ou seja, era um interposto. Era um interposto, pronto. E nesse aspecto acho que não. Acho que de facto todas as contratações são feitas com critério e mais. E tu vês um Benfica disposto a gastar 14 ou 16 milhões num lateral esquerdo, que era outra coisa que com o Vieira nunca acontecia. Agora, se os 16 milhões foram bem gastos ou mal gastos, já é outra dúvida. Mas eu de facto, eu acho que o ano passado o Schmidt chegou e definiu logo um 11. As peças encaixaram-se muito bem. Era mais fácil também. Era mais fácil. Até a diferença entre os bons exatamente, e os não havia era tanto muito banco. maior, E eu acho que este ano há mais dúvidas. Ele está com mais dúvidas e continua com essas dúvidas. É tal coisa, se isto tudo assentar e tudo bater certo, nós estamos melhor que o ano passado na questão que temos um plantel muito mais homogéneo, temos muito mais banco. E eu acho que provavelmente, se calhar o 11 do ano passado era mais forte do que este 11. Neste momento, claramente. Sim. E mesmo que isto acerte tudo, não sei, porque eu não sei se o Bernardo alguma vez vai fazer a época que o Grimaldo fez o ano passado, se o Coxu vai por muito bom que o Coxu seja, o Enzo é um jogador absolutamente incrível, excepcional, o Artur Cabral não sei se vai fazer o trabalho que o Gonçalo Ramos fazia, portanto eu não sei se possivelmente não teremos um 11 não tão forte. Agora que eu acho que temos muito mais banco, temos, e o ano passado notou-se que o problema que o Benfica tinha era que não tinha banco. Recheou-se o plantel. Mas também quando tinha, o treinador congelava, não é? Pois. Tibério, foi um mercado positivo? Foi. Sim, tem que ser. Gostaste ainda não falámos das saídas, não é? Pronto, mas Gonçalo Ramos, Grimaldo, o Enzo, não é? Pronto. o Enzo foi muito bem. Temos esse já na conta. E muitos outros reforços, Gonçalo Guedes, e muitos outros jogadores que temos despachado. Sim, agora ficávamos aqui os empréstimos. Não, mas é importante, porque o Benfica teve. Estes últimos 2 anos têm sido para limpar o excesso de jogadores que tínhamos. Sim. Pronto, o Recites é daqueles que os benfiquistas não perceberam o que aconteceu. Algo terá a ver com. Gilberto? Yeah. Portanto, houve muito mais saídas do próprio. O que é bom, e é o que eu acho que é o ideal, ir corrigindo erros. Eu acho que foi positivo. Percebo quando estão a dizer que parece um 11 mais fraco que o ano passado, e se calhar sim, mas para uma longa temporada, com várias competições, e tirando agora já as palavras da boca do Bacana dos Cali, em que, por exemplo, a Taça de Portugal tem que ser uma prioridade, aí tem que haver profundidade. Eu acho que isso garante-nos um pouco mais disso.
Se calhar o segredo aí é motivar os jogadores para esse jogo e não propriamente fazer redução. Sobretudo porque eu não tenho acompanhado tanto a equipa B, parece-me que não temos também esse filão que em alguns anos tinha que passa uma coisa a correr mal, temos ali um miúdo a arrebentar ou isso. Não me parece que tínhamos isso, ou seja, aquele plantel da equipa principal é mais importante do que nunca. Numa época que não pode falhar. Como sabemos, pelos vários motivos de dinheiro do próximo ano da Champions. Yeah. Portanto, acho que a nota é positiva. E já o ano passado a nota tinha positiva. Acho que temos feito bons Sim, o ano mercados. passado foi. Eu acho que foi. O de inverno menos, teve algumas coisas que não percebemos bem. E o ano passado era muito mais difícil por causa da questão das saídas. Nós tínhamos Pois. muitos excedentes. É E isso. o Benfica foi limpando muita coisa. Pois era que isso, tinha. era preciso fazer. Até em janeiro limpou várias. Era preciso fazer uma revolução no plantel e Nas no gorduras. 11, não é? Sim. E eu nunca pensei que isso fosse feito em 3 meses. Eu pensei que ia ser gradual, tipo Pois. 1 ou 2 épocas, Yeah. mas foi extraordinário. E todos os reforços que vieram causaram um impacto imediato, não é? Neres, Yeah. o Enzo então. Encaixou explodiu. tudo perfeitamente. Yeah. O Enzo Uau. puxou por todos Dinâmico. os que estavam à volta dele. Yeah. Este Uau. ano a coisa não foi bem assim. Mas se calhar também não havia espaço para. Porque a equipa já jogava bem e já estava bem entrosada, havia uma base muito boa, não havia espaço para aparecer um jogador que revolucionasse tudo. Não é? O ano passado havia, o Enzo. Este ano, Ricardo, se eu calhar, não acho havia esse muito espaço. que é Pela posição esta também. questão de o Roger Smith está a jogar da mesma forma, exatamente com jogadores distintos. E ele vai ter que se adaptar, vai ter que se moldar, porque o Di Maria não defende. A equipa tem que trabalhar coletivamente para compensar minimizar isso. São pequenos pormenores que eu acho que depois, coletivamente, a equipa não dá a mesma coisa. O Coxo, após o Bessa, na flash interview, fala: eu ainda me adaptei à equipa, ainda preciso aqui de. É normal. Não fala O Enzo, português, também, o Enzo também chegou no momento em que já estava vinha da América do Sul a jogar Com ritmo. muito à bola, com muito. Pá, são todas essas adaptações, por isso é que eu acho que estas 2 semanas podem ser muito importantes para a equipa estabilizar, fechar o mercado, tudo normal. O Benfica agora tem uma vitória que é importante, esta vitória com o Guimarães, Como é 4-0, certo? Não é uma grande exibição, mas é uma vitória folgada. A equipa precisava disso e eu acho que estamos agora no caminho certo. E já agora, eu acho que é um tópico também engraçado para falar. Estavas a dizer que a equipa precisava disso e os adeptos do Benfica não precisavam Precisava muito disso. Porque essa é outra coisa que nós achamos que termina a época passada e Benfica campeão e estamos muito convictos do Roger Schmidt e estamos muito convictos do Rui Costa e estamos muito convictos do plantel que temos e basta aqui um tremelique e eu acho que nós todos panicamos um bocado. Isso é ADN benfiquista. Percebes? E eu acho que não haja dúvida que sentimos dúvidas e sentimos que isto não encaixou logo desde o início de forma fantástica como o ano passado. E eu não. Pá, eu estou, digamos, um bocado receoso do que se de facto esta vai ser uma boa época do Benfica. Eu acho que o Porto, o Sporting e o Braga reforçaram-se e estão fortes, mas eu acho que entramos demasiado, tipo, temos logo muita tendência de nos atirar para o precipício, de achar que pronto, isto já percebi tudo, esta época vai correr mal, o que é que se passa com o Benfica? Estamos escaldados, não é? Também a questão é que tivemos anos Pois assim. é isso, percebes? Só que eu acho que é importante, até pelo bem de não criarmos mais alvoroço e confusão no Benfica, tipo de dizer, tirar logo a toalha ao chão e dizer: pronto, esta época já percebi que vai correr mal, isto vai ser tudo muito mal e isto está tudo uma grande confusão. Mas também há um certo exagero e pânico. Eu vou dizer para a questão do equilíbrio. Há um meio termo Sim, mas eu não entre é, isso e entre. não é o Pedro Guerra, não é? Está tudo maravilhoso, está tudo turbinado. Pedro Guerra é antigo, calma. Hoje o Pedro Guerra é um homem mudado. O Pedro Guerra hoje em dia está tudo mal. Sim, claro. Calma, Estou estamos a falar a falar de do Pedro Guerra Guerra. antigo. Há Mas um é meio isso, termo é um meio entre termo, claro. perder um jogo e meter tudo em causa e entre Perder o jogo olhar e dizer, para um problema está e não nada vais dizer nada porque tens que claro. apoiar. Sim. Há aqui um meio termo disto. Apoiar no estádio, principalmente. Sim, mas percebes Eu o que eu estou a sei, dizer? sim, mas Parece que ninguém. Chegamos à conclusão que ninguém pode dizer nada. Não podes dizer nada quando a coisa está bem, não podes dizer Mas nada quando a coisa está concordarás mal. comigo Por um lado que- estás com euforia e por outro estás. Mas concordarás comigo que o Benfica divide-se muito nisso. Há o Completamente. benfiquista que está 8.800. sempre tudo bem e a culpa é sempre dos árbitros, e há ou dos abutres que estão a criticar, e há o benfiquista que tipo, Certo. entra logo em despedido. Certo. E há exageros. Sim, que faz olés quando não sei o quê. Mas eu não sei se isso é alguma coisa que algum dia vai mudar. É muito difícil.
Pois. Mas de toda maneira é exclusivo do Benfica. Acho que Sim, isso mas é- no Benfica exponenciado somos muitos somos mais. muitos, Yeah. E somos mais falados na imprensa, Exatamente. vem tudo atrás. Qualquer coisa É o centralismo que aconteça no desporto. Benfica, já se sabe que faz capas de jornal e por aí E uma fora. derrota no Benfica equivale a 10 quase nos rivais. Mas pronto, eu acho que aqui eu volto sempre à palavra-chave, que é equilíbrio. O Benfica já foi campeão vindo de 8 pontos de atraso, naquele 15-16, e também já perdeu o campeonato com 8 ou 7 ou 8 pontos de avanço. Portanto, e nem tudo estava mal de um lado e nem tudo estava perfeito no outro. Portanto, é preciso olhar para os problemas de frente e de forma honesta. E um deles, se calhar vale a pena falar por aí, era realmente a lateral esquerda e as laterais. As laterais, vocês acham que isso foi bem gerido, que a chegada do Bernat no último momento, às 11, Sou a desespero. foi antes. Sou um bocado a desespero. Mas foi bem. Mas que ele é um gajo Estão tranquilos incrível com e com isso? potencial é. Se vier para cá com vontade de jogar, o Draxler não foi só a vontade, também teve uma série de coisas. Eu tenho sempre receio às vezes que estes que vêm do PSG venham, grande merda, fui despachado, pá, agora vou jogar para não sei onde. Este felizmente viu o que era o Benfica no ano passado, não é? Aí eu acho que pode ser isso. E já no Bayern Munique tinha jogado contra nós. E percebeu que. Bom, mas aí se calhar é o mau exemplo. Não, mas percebe, obviamente conhece o clube e o valor dele. Portanto, são sempre surpreendidos de repente, porque um dos jogos vai jogar uma segunda-feira às 9 da noite e de repente vai perceber que isto é loucura. E ontem já esteve no camarote com 60 mil pessoas da bancada. Pois, já dá para perceber. Foi aqui para a dimensão. Molinhanha, não é? Claro. Ok. Mas precisávamos. Mas isto do Bernat, achas que se neste momento houvesse uma máquina do tempo e o Roger e o Rui Costa andassem um mês para trás, achas que continuavam a contratar o Jurasek? Ou isto foi, lá está, o Jurasek que criou O aqui Rui uma Costa uma ou má o impressão? Roger? Não percebi. Os dois. Ah, Eu acho que o Roger Smith sim. Acho que Continuava continua. Acho que, a contratar. aliás, ele próprio ontem falou que pareceu-me dizer, eu acredito, continuo a acreditar muito no Jurasek, veremos o que é que vem aí o Bernat a acontecer. Ou seja, Vamos ter um Capo de Vila? veremos o que é que vai acontecer já em Vizela. Não sei se o Bernat acho que veio meio lesionado ou tocado do PSG, mas, Picado, quanto a relação a essa questão das laterais, para mim, se disser assim, qual é o lugar mais perigoso durante a época? Para mim é avançado e lateral esquerdo. Ou seja, que mais dúvidas pode criar no adepto? Avançado porque o Artur Cabral, vamos ver o que é que vai dar, e eu vejo, se calhar, o Roger Smith a apostar mais no Gonçalo Guedes nessa posição por causa da questão sem bola, mais parecido que o Gonçalo Ramos, e veremos se não vai haver aí poder haver um problema de ter Eu um consigo jogador de ver 20 isso. milhões no banco, não é? Há uma dúvida. E Porto a questão faz do isso. Jurasek, que é tem um jogador problemas. que tu investes 14 milhões, mas agora contratas um jogador que é muito mais o perfil do Grimaldo, que é idêntico, é quase um 2.0. Vai ser uma dúvida para o Roger Smith e para nós adeptos ver o que é que será a aposta. Para mim são esses dois locais. E depois é a substituição do Bá. Quando o Bá não puder jogar, quem é que vai estar lá? Vai ser o bombeiro Fred, quase certeza. Ontem entrou o jogo. depois perdes o meio campo. Sim, mas ontem entrou porque o Fred estava do lado esquerdo. Eu acho que quando o Fred não estiver a lateral esquerdo, espero eu, não é? O Fred vai ser o segundo lateral direito do Eu acho plantel. que a história do Grimaldo custa-nos mais porque a última temporada dele foi a melhor. Ou seja, E era muito importante. e sempre Sim, foi, mas claro. sobretudo o nosso comparativo recente ele faz uma época incrível. Faz. Aliás, Se fosse o Grimaldo há 3 anos, estávamos todos não é para cima, melhor agora que ele também era um lateral mau. esquerdo no Sim, mas isso Benfica. também é preciso ter alguma inteligência para pôr as ver, coisas no seu contexto. claro, não é? claro. Até porque o Grimaldo, vamos ser honestos, o Grimaldo que chegou e o Grimaldo que saiu é quase o mesmo jogador. Ele teve uma evolução claro. muito. Sim, mas melhorou foi ali potenciado pelo Roger Smith muito na última época. Os As defeitos que dinâmicas ele tinha, no Certo, início, são os certo, defeitos sim. que ele tinha quando Certo. saiu. Não houve ali uma Mas lá evolução. está, mas o Roger Smith conseguiu que os defeitos dele não se vissem. Esse E potenciou as Mas é qualidades coletivo, máximas. mas isso são coletivos, é a forma coletiva de. esse é o desafio tal eu de acho casar que o Di também- Maria, essa Eu acho coisa que também toda, houve não o é? fenómeno do jogador em final de contrato, não é? Que- Eu acho que não. Eu acho que o Grimaldo já tinha feito muito boas épocas antes. Aliás, Tinha ele- feito. Pá, não, Pois também é tal coisa. Em termos também- de números e de gols, é eu tal acho coisa. que a equipa ajudou, né? Claro, Dinâmica. estás num bom coletivo, ou estás num bom coletivo, claro que faz diferença. Ou até questão motivacional, não é? Obviamente, naquela segunda parte da época com o Veríssimo, os níveis motivacionais dos jogadores não eram os mesmos que o ano passado, não é? Mas pronto, eu acho que lá está. Eu não quero atirar para a fogueira o Jurasek. Mas pronto, aqui entre nós, que ninguém nos está a ver e nem há câmaras a filmar, eu estou um bocado assustado com o que vi, porque pareceu-me muito limitado ao nível técnico, quer dizer, eu vi ali tipo, sei lá... Darwin. Quase. E que se juntava na altura. Jurasek, se marcares 30 golos, eu ainda vou na a altura, ainda camisola. por cima, 10. com um guarda-redes que também não era bom com os pés. Na altura, ainda com o Vlaco, Yeah. com o Kozlov. Ficavas a equipa muito coxa a sair com bola, Pois. quando necessário. Eu na questão do Agora Jurasek pode fiquei mudar, não é? preocupado com o perfil, porque nós fomos, e toda a gente percebeu, que fomos para um Querqués
que é também muito parecido com o Grimaldo, e depois passamos para um perfil completamente diferente. É isso o que me causa maior desconforto. E depois ver o Jurasek nos poucos jogos que vimos no Benfica, parece-me um jogador limitado e que pode condicionar várias coisas da equipa, como a saída de bola. O Bernat, para mim, já é um jogador completamente feito, um jogador de outro nível e que vai te ajudar muito. E o Bernat, achas que fisicamente está top? Acho que sim, ele só teve uma. Começa-se a criar um mito, às vezes vem um jogador do PSG e parece que os jogadores estão. Vão a transformar-te. Olha aqui Teve uma lesão. uma lesão em 2020, Este uma gajo, ruptura de ligamentos que lhe lixou a época toda. Não teve mais nada, o resto foi uma semana, 2 semanas, coisas normalíssimas. Pior é o Guedes. O PSG larga o Guedes está Bernat, muito mais preso. vai O mesmo Luís buscar Henrique não no conta com Mendes. ele. Nuno Mendes faz aquela ala toda. Acho que o Pelo menos Bernat é um cavalo, trator, uma máquina. Que é impressionante. Ok. Atenção que o Bernat veio, o Guardiola, quando ele estava no Valência, é o Guardiola que pede para o Bayern Munique. Não, eu acho Estamos a falar de um que o jogador Bernat, daquilo que de eu grande vi, nível. daquilo que eu conheço, não vejo todos os jogos do Bernat. Desculpem a sinceridade, não sei se estavam à espera. Como assim? No relatório E não vi- exaustivo sobre e nunca análise vi- fofa, e não viste os análise jogos fofa. todos do Jurasek pelo Slavia de Praga. Mas há Como assim? jogadores que tu não precisas de ver jogar todos os fins de semana, mas ouves falar, vês resumos, vês momentos, vês relatórios, portanto Pá, sabes e que tipo de até jogador olhas é que para- está ali. olhas E o Bernat para o- não é um trolha E a qualquer. forma como aparece E também olhas a zona de para a carreira finalização, dele, não é? que é. Sim. Precisamos disso. Ou então ou chegamos à conclusão que o Bayern, o Paris Saint-Germain e todos os Claro, clubes onde ele tá, jogou tá. são toda uma cambada de Até porque ursos. fez muito boas épocas. É porque 2 no para ele Bayern chegar Munique e a esse 2 no nível, PSG, muito para ele boas. chegar a esse A fazer nível, 40 porque- jogos por época. É porque fez coisas boas. E não é? nem é um gajo portanto, tipo 34 anos. Ah, tem portuguesa chega de certeza. em teoria. no topo da Há uns carreira. que chegam cá e que se encostam. Yeah. não é? Sim, o Dracta. Olha, pode ser um bocado. Há bocado estávamos a falar do Trubin ser o All Black de 2013, 2014 e esta do Bernardo pode ser um bocado como o Siqueira. Que Por primeiro exemplo. apostámos no Emerson e depois percebemos. No Emerson, não, Sendo- no Cortês. Cortez. E percebemos. E percebemos Mas que o eu Cortês acho não que o era melhor exemplo é o incrível. Capo de Vilho. E o Siqueira. Bem, mas Era vamos- foi esperemos que o suplente a época Bernardo não toda para seja- jogar o Emerson. Pois, esperemos que isso não Será que seja. o Emerson ou o novo Jurasek? Não, eu quero é que ele seja o novo Siqueira, que é o gajo que também chegou no final do mercado. Epá, e há uma coisa que eu sempre achei isto, que é o 11 é tipo um barco que não pode ter um buraco. Ou seja, tu podes ter 10 jogadores muito bons, mas depois tens tens um Arthur falha. na baliza, tens um Melgarejo a lateral esquerdo e mais tarde ou mais cedo a época vai-se complicar por causa disso. Tem que ser todos muito bons, não é? Não pode haver um buraco Principalmente no no campeonato barco. português, onde Sim, qualquer erro. exatamente. Por acaso aí não concordo. Yeah. Se me vai ser falar do City, eu concordo. O Benfica nunca vai ter Benfica- 11 grandes jogadores. Não, grandes jogadores O para a Benfica- nossa realidade. Mesma coisa, os anos em que o Benfica, para a realidade os anos em que o europeia. Benfica foi campeão, haveria algum trolha, alguma posição? Epá, não me leves a mal, mas eu acho que o Bá é um jogador muito pouco inteligente a jogar futebol. E o ano passado meteu a equipa 1, 2, 3 vezes em sarilhos. Portanto, mas não- agora, se Mas estás a dizer era o nosso ponto fraco? Do 11. Pá, não, porque o coletivo era muito forte, mas era aí precisamente que eu queria chegar. Eu acho que o João não estava a dizer há bocado. Tu metes um Di Maria que não defende, tens que arranjar maneiras de compensar isso. Tens um defesa direto que não é tão bom, tens que arranjar maneiras de compensar isso. Se calhar metes um extremo que não é tão extremo, é um gajo que compensa e que ajuda. Tens um central que mais rápido consegue chegar lá às dobras. Percebes? É esse tipo de compensações. Eu acho que dificilmente o Benfica vai ter um tipo 13, 14, eu acho que o 11 era extraordinário. E o banco também. E o banco? E o banco. A gente quase chega à final da Liga Europa com Este ano, suplentes. por acaso hoje vi um tweet a dizer que só faltava um lateral direito Para ser parecido. para ser tipo perfeito. E por acaso não concordo. Por exemplo, eu acho que o Bá não é um jogador extraordinário, eu acho que é um jogador muito propenso a erros básicos, Mas a o Maxi entradas Pereira estúpidas, a também, numa penaltis, altura, a muita gente esticar a mão quando dizia, está cansado. era um jogador que defensivamente cometia muitos erros. Só que a equipa estava preparada. Até aí que eu quero chegar, é aí que eu quero chegar. É a maneira como tu vais esconder os teus problemas as tuas e habilidades. potenciar aquilo que tu tens de bom, não é? É como o Ancelotti, agora vou estar sempre a citar, verdade. outro dia Mas é dizia, verdade, sim. ainda eu tenho o Ronaldo, eu tenho que arranjar maneiras de fazer chegar a bola ao Ronaldo, não é? O Ronaldo agora está lá e vamos continuar a jogar da mesma maneira. Essa Portanto, entrevista é muito boa. como é que o Benfica se vai adaptar às novas peças? Não é? Vamos fazer exatamente a mesma coisa que fazíamos no ano passado com jogadores diferentes ou vamos nos adaptar? A expectativa E é. o ontem senti um bocadinho isso. Eu acho que o Benfica não foi tão pressionante, baixou um bocadinho. Não sei se foi trabalhado ou não. Eu senti isso, quero ver nos Isso é próximos jogos. inteligente, isso é inteligente Claro porque que é. corta as linhas. Claro, exatamente. Corta as linhas. E deixa-me dizer uma coisa só, Picado, que é, eu acho que o Benfica tem, eu estava a pensar em 17, 18 titulares, ou seja, se sair o Otamendi e entrar o Morato, acho que ninguém fica preocupado. Se sair o João Neves e entrar o Tino, ninguém fica preocupado. Se sair o Di Maria e entrar o Neres, ninguém fica preocupado. O mesmo Guedes, ninguém fica preocupado. E agora, qual é o nas desafio? laterais? As laterais é o maior ponto de incógnita. É o desafio do Roger Smith. Vai ter jogos a partir de agora, de 3 em 3 dias, vai ter que saber gerir muito bem aquelas cabeças para ter o melhor em cada jogo da nossa equipe.
Não, eu estive no balneário. Eu ainda hoje estava a ver o resumo do City que jogou ontem. Pá, o Bernardo começou no banco. O Bernardo hoje em dia está lá no top 10, se calhar está no Mundial, banco e não houve claro. problema nenhum. Eu nunca estive no Os balneário. jogadores também têm que ter consciência. Mas é isso, que se é estiveres a 50 e tal ganhar, eu jogos. acho que estiveres a ganhar, tu percebes que fazes parte da solução, aqui e ali. A ganhar é O tudo problema é mais que quando fácil. não ganhas, é que sentes, fora que eu sou muito bom e não estou a jogar. Eu acho que isto Aí também é acho que é mais. complicado Os jogadores, jogar no mesmo Que é o que que é joguem capaz pouco, de estar a sentirem-se acontecer com úteis. Exatamente. E Sim, perceberem sim. uma lógica Sim, do treinador. sim. Ou seja, imagina, o David Neres perceber que está a jogar bem, mas se aos 50 minutos a equipa não estiver bem, é ele o lançado. Ok? Acho que é a A equipa gestão. precisa das Pois, tuas pois vamos ver se- capacidades e não a do outro. Não, e Vamos saber ver que se a o época é David longuíssima Neres e que não tudo pode acontecer. Olha o Claro. António Silva, olha o João Neves. Sim, só que lá olha, está. né? Quando chega aos jogos da Taça de Portugal ou da Taça da Liga, tu consegues meter os jogadores todos no banco. Mas eu acho que o jogador, a mentalidade do jogador, o jogador sabe que está a jogar para a Taça da Liga, sabe que está a jogar para a Taça de Portugal. Então, mas depois também fica mais difícil estar a exigir, entre aspas, a Pois. titularidade quando nas Claro, autoridades que têm não mostram exato, nada. e Né? a maneira dos jogadores que estão no banco de reclamar é entrar em campo. Atenção, e há uma coisa que é muito importante, que é o Benfica teve proposta muito forte pelo Morato, muito forte pelo Neres, muito forte pelo resistiu. Tino. O Tomás Resi- Araújo, não? Aqui Tomás não era- Araújo também, mas não foi tão, digamos, montantes tão elevados. Resistiu. Tu agora, ou seja, quando tu dás esse sinal aos jogadores, tu contas com eles. Portanto, o treinador também tem que contar com eles. Não pode ter a época toda o Morato no banco. Eu acho que ontem já foi, houve um sinal. Pronto. Cá estávamos em off a falar que não fazia muito sentido. Vocês ontem no rescaldo disseram que não fazia muito sentido aquelas substituições. Aos 80, eu não digo o timing. Sim, Aos mas eu acho que 85 foram minutos. sinais. Olha, eu conto convosco. Entraram dois centrais e. Sim, Espero que mas assim aos continue. 60 e não aos 80, era nesse E sentido. foram prémios, não é? Foram dizer. É Espero isso, que olha, sim. eu conto convosco. Espero que jogo sim. não estava a prestar Isso, aos isso também é centrais. ganhar o balneário. Exatamente. Claro. Eu ontem. Claro. Eu acho que acima de tudo, pronto, está aqui a dúvida na baliza do Trubin Ainda há várias- entrar. Eu- E eu acho que e também há a dúvida se temos este ano um matador ou não, não é? É isso. Isso é uma questão Pois. muito importante, não é? Mas esses são dois polos, são dois extremos da equipa que eu acho que isso vai acabar por definir a época. Se o Benfica não consegue estabilizar a baliza, muito dificilmente vai ser campeão. E eu não me lembro de um campeão com ponta de lança a marcar 10 ou 15 gols. Yeah. Pois. É isso? Pode ter acontecido uma ou duas vezes, agora sempre que me lembro do Benfica Se campeão. tiveres uma equipa a Jorge marcar Cardoso, muito. Gonçalo Ramos, Yeah. mas não acontece muitas vezes. Pois. Tu tens uma equipa que tem um ponta de lança que marca 20 ou 25 gols por ano, estás muito perto de resolver aqueles Sim, jogos sim, sim, difíceis sim, claro. e tens um guarda-redes Claro. que safa pontos nos jogos em que Pois, as coisas não a- correm a- bem. a aposta não é? foi no Arthur Se a nossa Cabral, não é? baliza continua nesta incerteza e se tens um ponta de lança que não Mas, existe, É muito se difícil. de repente tiveres São dois lugares Rafa e Di chaves. Maria a marcarem muitos, se calhar o ponta de lança pode marcar Não, só mas 10, tu 15. tem sempre que marcar 10, 20, 15. tem sempre que marcar 20 ou 25 eu acho que gols. temos de ter um ponta de lança. Para ser, E para ser acho que campeão, estas tem duas que ter um semanas ponta são de muito lança, importantes para o sabes? Arthur Cabral. As dinâmicas coletivas têm que começar a perceber. Ele não é só questão física. Eu vi em Barcelos, a bola aí, eles lançavam a É um bola corpo para um lado estranho. estranho. e ele não sabia o que é É que um havia de corpo fazer. estranho, não Ainda percebe não o jogo. está dentro da equipa. Mas também permite-me uma coisa, João. Eu acho que há aqui uma coisa que não é só problema dos pontas de lança do Benfica, seja o Arthur, o Musa ou o Tankstead, que são os atuais. Se não marcam, morrem. Não, que é a equipa não está a jogar para eles. Certo. Os nossos melhores jogadores não estão ali. Portanto, a equipa não joga para Sim, eles. até porque O os Rafa e o Di três- Maria jogam entre eles, quando o Sim. Neres joga, portanto eles não procuram porque o ponta de lança. Exato, não está O a ponta de ser, lança é quase um gajo que está ali para fazer tabelas e bem gostar. não está a ser situação de estarmos a ver o Musa a falhar golos. Ou o Arthur Cabral já teve Que a equipa ocasiões não- e falhou. quando o Di Maria Não, pega é na bola, vai para o nem meio houve- e procura uma nem- linha de remate Sim. ou de passe. Nem houve essa Procura ocasiões. soluções. O Rafa a mesma diferente. coisa, para lateralizar, para arrebentar as linhas. Ninguém está à procura do ponta de lança como E referência. perceber, por exemplo, o Arthur Ainda Cabral é um não, jogador ainda de não. segundo poste, o Gonçalo Ramos era um jogador de primeiro Pois. poste. São coisas diferentes. completamente A equipa tem que perceber onde é que ele vai cair, onde é que o cruzamento vai estar. Um Bá desta vida tem que saber onde é que o Arthur Cabral vai estar. Um Bernat, um Jurasek tem que perceber isso. E eu acho que quanto estas semanas sem futebol, mas com treino, podem ajudar muito o Arthur Cabral a subir, porque precisamos mesmo E desse qualquer tipo um de deles, avançado. seja de um dos três que nós temos, vai ter sempre muita dificuldade em jogar sem bola. Sim, Andar sim. ali a correr atrás É dos isso. centrais, só a Claro. abrir Por exemplo, espaços. ontem o Musa teve muito É bem muito nisso. difícil. O Musa sem bola ontem teve muito bem. Fez N Mas recuperações. vai ser muito difícil marcarem golos se estiverem focados nisso. né? Se o papel deles for Mas o esse, Gonçalo vai ser fez difícil isso. ser efetivo. Pois fazia. Pois, mas o Gonçalo tem E uma características disponibilidade especiais física sem bola. diferente. Por isso é que a Não Bento é não normal gostava dele. arranjares um avançado Mas assim. Era o ideal, era claramente para o Rogério Schmidt, era o avançado que ele precisa. Sim. Era mesmo. Sim. Por isso é que eu o- tenho a dúvida do Gonçalo Guedes. Foi O pena João ter estava há sido bocado a vendido. falar do Guedes. O Mas Roger acho que o Schmidt pode Guedes passar marca dele a 20 ou 9. 25 gols. Eu não Tenho vejo dúvidas. nada. Mas Eu não vejo nada o ao Guedes, PSV não. do Roger Smith, com o Zahavi na frente, o Zahavi também não marcava 20 ou 25 golos. Ok? Ou seja, ele. Foi campeão? Não. Pois. Ok, eu sei. Eu já sabia que ias dizer isso. A minha questão é: o Gonçalo Ramos, o ano passado, se calhar o Roger não Smith não pingou. pensou a marcar muitos golos.
Ele não pensa no avançado. O principal prioridade dele, ele não pensa no avançado só para marcar golos, ele pensa muito mais sem bola. E por isso eu olho para o Gonçalo Guedes e penso assim: quem é o mais parecido com o Gonçalo Ramos? Yeah. Porque assim, tu pensas assim: o Gonçalo Guedes é para a posição do Rafa. Veremos. Eu continuo a ter essa grande dúvida. Mas Está a começar a chover. Daí à chuva. e o Gonçalo Guedes tem capacidade física Tem. para fazer esse trabalho? Sem Tem lesões? isso? Pois. Isso aí veremos. Mas eu acho que tem. Eu acho que é o jogador mais parecido com o Gonçalo Ramos sem bola Sim, do sim, plantel. Olha, isto não é. É chuva, é? Isto não é. Suada 39. Não é rivais on tour, mas vocês acham que este é o campeonato em que os 4 têm as equipas mais fortes de sempre? Está mais, que estará mais Maior a equilibrado? diferença para o resto. Sim. Que os 4 estão Sim, fortes. sim. Se o ano passado foram 30 pontos, este ano pode até ser mais. Acho que são os 4, não digo os 4 melhores, porque o Porto não. O Sporting está muito bem montado, o Braga está com uma extensão de plantel brutal, tem muitas Resta saber como é que lida com as soluções. Champions. É isso, pois aqui vai entrar essa questão. Aliás, o Braga hoje já tem um grande teste. O Braga perde, fica já a 6 pontos. 6 pontos do líder. Campeonato Português e equivale É a 20 muito. na Premier League, É quase. muito, ia ter que ir jogar a segunda na volta fora com o Sporting, por E exemplo. não está habituado, apesar de alguns jogadores estarem habituados, muitos até, mas não está habituado o Clube Braga a jogar todos os jogos para ganhar. O Braga tem uma Essa grande vantagem, pressão. que é que joga quase sem pressão. Né? Pode acontecer um Mas o 31 treinador com o colocou VAR no pressão jogo este deles. ano. Pois. O Artur Jorge disse que era candidato ao título. Acho que foi um mas- erro mas- cometido claro que foi. claro. Mas acho que o Braga joga com uma pressão completamente diferente dos outros. Sim, claro. Da imprensa, sim. Mediático, como é óbvio. Não, e mediático, exatamente. Por exemplo, acontece uma barracada qualquer num jogo do Braga, ninguém vai falar sobre isso. Claro que é. Se for o Benfica, o Porto, o Sporting um Claro. bocadinho menos, vai ser diferente, esmiuçado sim, durante sim, não sei sim, quanto claro, tempo. claro. Portanto, a pressão, não só à volta da equipa, mas do clube, de tudo que envolve o clube, é completamente diferente. E isso é uma desvantagem não ter tanta atenção mediática, porque em termos comerciais e de valorização dos jogadores e do próprio clube é pior, mas depois tem esta vantagem de jogarem com muito menos pressão. Não, Sim, não claro. tem nada a ver. Por E isso é que- sobre isto que o Baquer estava a dizer, eu acho que o campeão vai ter mais 90 pontos. Acho que este ano pode bater o recorde, creio que foi da equipa do Sérgio Conceição há 2 anos, 91 ou 92. Sim. Eu acho que pode estar por aí o campeão. Então, e as outras equipas de 85, se é se calhar, para ou de isso- 80 Por isso é para que cima. temos de Se é aqueles para 3 primeiros isso, pontos, fez nós já todo. largamos 3, já não podemos largar É isso. mais pontos. Repara, É eu isso. estava a fazer este exercício. O ano passado fizemos 87, 88 pontos, não é? 5 Não, Não, 87, creio. 88. Pronto. 87. Quantos pontos O nosso perdemos do recorde é Braga 88. para baixo das equipas? 3 em Chaves, 2 em Guimarães. Yeah. Mais nada, 5 pontos perdidos ao longo da época toda. É isso. Este ano já perdemos 3. Na primeira jornada. Yeah. Quase que A margem de erro fora confrontos com os grandes, digamos assim, é muito quase nula. E faz o campeonato todo. Por isso é que o parte do Bessa a mim campeonato custou atrás, mais. Claro. a ter É que pensar recuperar. dessa forma. Claro. É saber que no Campeonato Português uma derrota dessas não é o fim do mundo, mas é muito perigosa. Cria logo uma montanha alta para escalar. Então, O- e o- entre, deixa-me só fazer uma pergunta, entre o mercado dos 4, vá, digamos assim, eu acho que já é justo enfiar aqui o Braga ao barulho, qual é que acham que teve o melhor mercado e que parte Epá, assim na pole Tu position? não achas que isso é como os melões, só depois de abrir? Está bem, mas nós podemos falar... papel. Teorizar-se. O Sporting acho que faz um muito bom mercado. O Braga, para o seu nível, também faz um mercado inacreditável. Olha, e o Porto estará assim tão fraco como se pinta? Não. Para já é Nunca assim, estão. Porto, equipa B, o Porto- faria 80 e tal Exato, pontos. o Porto é sempre super Competitivo. competitivo. Mas Mas é uma casa a arder. perde. Sim, É uma casa, se começar a correr mal, pode arder. é uma casa, sim, São está coisas ali, diferentes. está ali tipo Está em cima da fundo, ponta. já se nota um certo O fundo. maior erro que nós e qualquer um que poderá fazer é menosprezar o Porto por achar Exato, que não se claro, perder o claro, Otávio e claro, não sei o claro, quê, porque claro. esquece aquilo. Até Mas sem contrataram Otávio, aquele- mas sem Otávio, mas 2 jogos já com vitórias aos 97 e 90 e tal, epá, e aquilo é assim, que Quem aquilo ganha, quando sim. não vai pela. Aliás, a primeira jornada deram a volta também um bocado assim, Sim, também sim, estavam sim, a perder, sim, sim. deram a volta Yeah. não nos descontos, mas Yeah. já dos 70 para a frente, e que aquilo não vai de uma maneira, vai de outra. É isso? E portanto, e esse é o mérito que nós temos que lhes dar, e portanto, menosprezar. Por exemplo, o Benfica na Supertaça, depois do 2-0, baixou muito a intensidade e eles logo aos 90 esperaram-nos algum gol. E mesmo Logo. ao nível Sim, do sim, sim. plantel, eu sei que perdem o Otávio, que era um jogador muito importante para eles, mas não me parece que esteja muito diferente do Sérgio do Porto do ano passado. era a questão por do exemplo. se o Taremi Não, tivesse não. saído, A isso questão- fazia Eu moça. acho que Porto e Sporting perdem para nós e isso, o fator Champions, pode ser importante no banco. O Sporting, quando for lá buscar ao banco, vai ter dúvidas. Uma outra posição tem, mas vai ter dúvidas. Tudo bem que vai jogar a Liga Europa, é uma exigência diferente. Yeah. Até pode menosprezar um bocadinho a Liga grupo mais Europa acessível. e focar-se no campeonato, visto a importância deste campeonato. O Porto olha para o banco e a diferença é maior.
Ou seja, nós estamos muito com qualidade muito mais semelhante com o banco. E isso pode fazer a diferença. Haja boa gestão. Lesões em certos jogadores. Mas eu acho que em termos de mercado o Sporting teve muito bem, ou seja, encontrou os perfis ideais para o que o Ruben Amorim tem, nas debilidades que tinha. O Porto, a questão Otávio, perde o coração daquela equipa e isso é. E se tivesse uma derrota ou um empate nestes jogos, acho que aquilo ia abanar muito, mas contratou bem, porque o Ivan Raim é um jogador muito bom para o nosso campeonato, para a nossa realidade e pode fazer a diferença. E o Porto, para mim, é sempre, eu digo isto, é a equipa mais competitiva do mundo, seja lá pelas razões que quiserem, mas nunca podes dar um jogo como ganho contra eles, nem que seja de 5-0 aos 90 minutos. Pode sempre acontecer alguma coisa. E o Braga, eu acho que não vai ser candidato ao título, mas pode ter muita influência no título. Acho que vai ser por aí. Equipas a perderem pontos lá. Acho que vai ser muito importante, dado a pouco. Eu achar que as equipas vão perder 10, 12 pontos ou 15 é o que tem ao longo sido. do campeonato. É isso, entre 10, 12, 13, 14 pontos. Mais coisas. Estou aqui lá com pingas na testa, a olhar para o equipamento, a ver se isto não. Depois editas e tiras as pingas. Tiro o curto-circuito. Mais coisas. Estádio cheio? Ontem? Estádio cheio, o ambiente volta a ser tema, não é? Sim. Mas eu para já gostava de destacar isso. Eu acho que é incrível como o Benfica agora tem sempre 50, 60 mil em todos os jogos. É os novos 30 mil. Exatamente, e isso é muito bom. Eu ontem fiz o tweet a dizer que o Benfica é isto e não é os 30 mil de sempre, e houve malta a dizer, mas os 30 mil de sempre estão lá nas vitórias e nas derrotas e apoiam não sei o quê. Mas o que eu quero é que estes sejam os 60 mil de sempre. Percebes? É verdade que ainda falta esse teste, que é se a coisa corre mal, se há mesmo, aparecem lá os 60 mil. Mas é isto que eu quero, é que os 30 mil de sempre que estavam lá, quer o Benfica ganhe, quer o Benfica perca, que o novo normal seja isto, é que estão lá 60 mil, quer o Benfica ganhe, quer o Benfica perca. Ou é o apoio que tu Eu acho que é as duas coisas, Um clube como o Benfica merece ter o estádio cheio sempre. E depois, obviamente, há a questão de não estarem lá só 60 mil cabeças, estarem lá vozes e estar uma envolvência. E obviamente que ainda continuamos a ter muito a trabalhar, porque de facto é muita mentalidade também portuguesa. Sim. E o Benfica exponenciar disso. Sim, mas falta trabalho do clube também para isso. Eu acho que não é do clube, sinceramente. Eu acho que o clube já tentou tudo e mais alguma coisa, umas boas, umas ridículas, outras que scam, que não. Mas nada disso me faz confusão, porque há pessoas que gostam, outras pessoas que não gostam. No meio de 60 mil pessoas dá para tudo. Falta mais falta ali muita organização. Falta melhores cânticos, falta organização. Então, as pessoas estão lá, nota-se, a bancada está cheia de gente, apesar de não parecer, a bancada está cheia de gente. Mas tudo espalhado, cada um por si, os diabos estão a fazer um esforço. Mas devia ser o clube a reunir com eles e dizer, meus meninos, isto o apoio tem que ser outro. Primeiro, o clube, ninguém do clube percebe nada daquilo. Pois. Eu não quero entrar muito por aí, mas ninguém do clube percebe nada daquilo. Portanto, aquilo tem que ser os grupos internamente a organizarem-se e a perceber o que é que podem fazer melhor. Pronto. Os diabos já fizeram qualquer coisa, já se chegaram mais para o meio, já estão mais no meio da bancada. Se calhar vou começar a conseguir mais puxar com o tempo, vou conseguir puxar mais pelas pessoas que estão à volta deles, porque já não estão enfiados lá debaixo da bancada, já estão mais para baixo e mais para o meio. E tem um setor limitado que onde eu até estava a reparar nisso, se eles começarem a crescer, se conseguirem encher aquilo, está ali. Já dá um bom. Está ali uma boa mão humana. E ontem o que ficou provado na Luz é que com pouca gente, com pouca gente, e viam-se do Guimarães, que eram poucos, não eram assim tantos, da claque mesmo, é possível fazer barulho. Bom, mas isso nós também fazemos quando estamos fora. O fora é mais fácil, estás próximo. Então, o que é que vais fazer para aquilo que nós fazemos fora aconteça em casa também? Jogamos sempre fora. Passamos em casa dá-me a ideia que parece. Não, eu sei que não é isso que acontece, mas é a ideia que me dá. Parece que a malta não gosta uns dos outros, está tudo espalhado pela bancada, querem distância uns dos outros, juntem-se. E é juntar, e depois era ser o dínamo para o resto do estádio. Pois, eu acho que o grande problema do estádio é esse, é não haver ali uma caixa de ressonância. Isto não foi bem aplicado, mas é um tambor, uma coisa que marca o ritmo. E sem isso, não esquece. As pessoas por si só, ninguém se vai levantar numa bancada do Serandela e vai começar a puxar, porque as pessoas vão ficar todas a olhar. Não é assim. Tem que haver ali uma coisa forte que puxe pelo o estádio todo. E quando isso acontece, nos poucos momentos que acontece, o estádio vai atrás. Nem que seja a bater palmas e não sei o quê. Agora, se não houver organização, se a malta está toda espalhada pela bancada sul e por todo lado, uns lá em cima, outros cá em baixo, uns à esquerda, outros à direita, quer dizer.
Aí vai ser muito difícil. Agora, se é só culpa de um ou do outro, não, pá, é uma coisa que nós temos que resolver. É cultural, acho que é também. Mas, Temos que Ricardo, resolver em entre o grupo. mal disto tudo, estar 4-0 e as pessoas não apoiarem, eu não me importo, entre aspas. Agora, quando a equipa não está bem, é que eu quero ver a Luz a ajudar. Empurra, a empurrar. exatamente. 4-0, o resultado de ontem e o jogo que foi, porque o que é que nós sentimos? 4-0, a equipa a partir dos 60 minutos acabou. Fechou o jogo. Sim. Pá, e as pessoas de fora podiam estar felizes com o resultado, mas depois baixaram e disseram: pronto, vamos agora levar isto até ao fim. E é claro que o Guimarães aproveitou e puxou e pronto, fez aquele alarido todo. Agora eu quero ver é quando o Benfica está 0-0 contra o Porto, por exemplo, próximo jogo em casa do campeonato. O jogo pode não estar bem e o público, aí é que tem que ser, tem que empurrar a equipa para a vitória. Claro. É nesses momentos é que eu quero ver a Luz a ajudar. Antigamente no estádio antigo, vocês não sei qual era a vossa regularidade, o João por cima é do Norte, não sei qual Sim, era a vossa de vez em regularidade no quando. estádio antigo, nos ecrãs, aqueles saudosos ecrãs do pixel assim, com assim um paralelo. Havia uma coisa que eu nunca mais esqueci, que quando era para puxar pelo Benfica, parecia uma coisa tipo Forza, com Z. Sim. Começava assim a pescar Forza, nos sim, ecrãs. sim, E aquilo que resultava. Sim, mas lá Começava está. tudo, Eu acho Já aparecia Era uma uma coisa mentalidade sei lá, diferente das mas pessoas. eu acho que hoje canta-se mais do que Não é tipo do que se karaoke. cantava nos anos 90. Mas é tipo, olha, bora. Ei, Mas tu- será que não é? tu- Será que não tem de ser para algumas pessoas? O É antigo do Estádio da karaoke? Luz, tu achas que havia cânticos de estádio inteiro? Não. Sim, já havia Não, claques. não, eu acho Dos que, anos eu 80. acho que sem não ser se as cantava claques. assim tanto. Não, era a malta Era mais, bem era fixe, mais a cena, era. sim, era mais a cena do broá. É o Buruá que era. Não havia assim propriamente cânticos de estádio inteiro. Assim, se calhar o primeiro grande cântico de estádio inteiro é o SLB, glorioso SLB, tipo, sim. a partir dos Mas a anos malta 2000. hoje é alérgica a isso? Nos anos 90 havia É só cânticos argentinos com 3 minutos fica tudo a morrer? Dá um Pois, tempo. pois. Eu não queria dizer nada, mas já estou a dizer. É o quê? Mais coisas. Tu vais ser turbinado. Claro. Turbinado. Mas estas coisas são tabu. É uma, Mais é triste. coisas. E o Benfica até debaixo d'água. Está a começar a apanhar, né? Olha aqui nos meus calções. Podemos falar que é um tema que eu não gosto, mas é um bocadinho o extracampo. Este campeonato vai ser. Vão todas as equipas Se dar calhar vai tudo ter e que mais ser alguma rápido. coisa pelo campeonato, e o Benfica, em termos de comunicação, tem que falar. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não sou adepto de andar aqui todos os jogos, árbitros, mas o Benfica tem que saber gerir esse processo. Sim, sim. Não podem os outros estar a falar e o Benfica, Parece infelizmente aqui em Portugal é quem não chora no mama. É assim, é verdade, claro. não há como negar. E o Benfica tem que estar atento a isso. E esta questão O do campeonato VAR não e tudo começou mais, bem. Não começou bem. pronto, para a há arbitragem. erros que não se percebem e eu, para mim, acho que o Benfica tem que colocar a questão no critério. Não é aquele lance, é o critério. Não está a ser uns para um lado e outros para o outro. E isso, o Benfica não pode ficar a dormir na. Sim, sim. Faz falta o Mas a Benfica comunicação com do o Benfica é João um problema Gabriel antigo. a lançar tweets. Às vezes bastava um tweet que faz. Mexe, sim, que sim. aparece no site da bola, que depois aparece no jornal do dia seguinte, muito mais do que a porcaria das newsletters que passa Não completamente sabes. ao lado. Sabes o que é que me assusta? É que só na terceira jornada, estamos na quarta, vamos ver o que é que acontece, mas só na terceira jornada já houve casos mesmo de bardar aos céus. É em pouquíssimo Graves. tempo. E o Benfica nada. Espero que não aconteça, mas se o Benfica Pois, por acaso se pois. atrasa E aí no é que começam a campeonato, falar, não é? epá, aí já fala. Ou seja, eles só se mexem não pelo que acontece no Real São Madrid, reativos e não São ativos. reativos. mas pela contestação dos próprios adeptos. Yeah. São empurrados pelos adeptos. Mas depois, quando falam, já é tarde demais. Yeah. Se o Benfica tiver, por qualquer motivo, um atraso de 6, 7 pontos, o que é que adianta nessa altura andar a fazer barulho? Porque imagina, aquele lance do Sporting do erro técnico, quer dizer, imagina o Francisco J. Marques, isto já era o campeonato desse lance, quer dizer, Não, já e faziam a- contas, já faziam tipo e a asterisco, 25ª mais 2 jornada ainda pontos andavam ao a falar Benfica, disso. claro, exatamente. Agora, eu quero um J. Marques da Benfica? Não, mas eu gostava de ver alguém a dizer: olha, aconteceu isto, Pois ok, é isso, exatamente. houve um erro, acontece, Cirúrgico, agora, vamos lá ver mas os critérios. certeiro. Vamos lá ver os critérios, isso porque é que mesmo. o Musa é expulso na primeira jornada e hoje está aqui e não é expulso na terceira jornada. Não Yeah. foi com 15 dias de diferença. É preciso explicar. As pessoas têm que entender porque é que dentro do mesmo campeonato, às vezes com os mesmos árbitros, há critérios tão diferentes para umas equipas e para outras. E isso é que é preciso dizer. Eu acho que é preciso dizer e relembrar ao longo do tempo. O critério tem que ser uniforme. Não é igual, porque as pessoas não são iguais, os árbitros não Sim, são iguais, yeah. mas tem que ser uniforme. Um penalti num estádio tem que ser um penalti no outro estádio. Há coisas que são factuais, há coisas que são E tem que ser uma subjetivas. figura com força no Benfica a dizer isso. Claro. Não pode ser figuras escondidas. Alguém escondido numa newsletter Claro. a dizer Pronto, isto. e ninguém nem lembra. mesmo vir um vice-presidente que ninguém conhece a vir dizer alguma coisa, não faz E sentido. também não faz... pode ser um treinador, Mas obviamente também não tem que ser o Rui suporte. Costa a Não, fazer esse não, trabalho. tem que ser alguém Yeah. que trabalhe nessa área. Era um João Gabriel. Não, nós temos um problema com a comunicação, não é? Tem? Temos. Estás? E
E vivemos uma fase que a comunicação é importantíssima. Sem Bem, dúvida. não há volta- não há volta decisiva. Boa, mais alguma coisa? A imagem capa vai ser assim, né? Todos a olhar para o. Ver a Nossa Senhora. Podemos falar da Champions, se quiser. Do grupo da Champions. grupo da Champions. Yeah. Boas viagens. Se isto começar Belas boa viagens. comida. Belas viagens. Pá, eu acho que tivemos azar foi com a Real Sociedade, porque ali do último pote podia escusávamos ter apanhado o quarto classificado da Liga Espanhola, não é? E que tem uma Tirando equipa com uma Newcastle, é a equipa identidade, mais forte. uma equipa com uma identidade que joga com bons jogadores, vai ser um jogo bastante, jogos bastante Ainda ontem eu vi o complicados. jogo, deram 5-13 e ofensivamente são uma equipa muito boa. Pois. Defensivamente cometem Pois. muitos erros, Pois. mas ofensivamente é uma equipa muito boa, pode criar muitos problemas. Eu acho que é Vão ser fundamental. jogos com muitos golos entre nós. Acredito. O primeiro jogo na Luz com o Salzburgo é fundamental ganhar. Sim, sem dúvida. Aliás, vamos ser francos, é fundamental depois também ir ganhar a Áustria, acho que é na última jornada. É na última, sim. São 6 pontos aí. Pá, depois temos que fazer mais. Temos pelo que menos mais empatar em 4 Milão. pontos. Desta vez temos que empatar em Milão. Yeah. Isso, Claro. Eu tenho sempre receio destes grupos, digamos, equilibrados. Era muito mais ter melhor. Era Bayern, tipo um Bayern que faz entre 18 aspas, pontos, não é? E depois duas equipas que eram mais fracas. Yeah. Era mais fácil. Ou ter um daquelas equipas que faz 0 pontos. Yeah. Eu gosto mais assim. Agora Isto vai ser muito equilibrado. em termos de jogos, eu acho que qualquer um pode ganhar a qualquer um neste grupo. Pode acontecer E tudo. se calhar sabes melhor isto que eu. O Salzburgo é acessível. Perdeu muitos jogadores, está com muitos lesionados. É uma equipa que eu acho que vai ficar em último do grupo, mas pode tirar pontos aos outros. É Não é um uma excelente equipa. projeto, não é? De desenvolvimento de jovens é brutal. Aliás, o Roger Smith esteve lá. E já fomos a duas foi campeão, finais da Youth League que é com 11 vezes eles, campeão uma perdemos, austríaco outra seguidas. ganhamos. Ok. É uma E equipa agora que domina esta lá onda. e tem um projeto muito bom em termos de formação. E pode tirar pontos a qualquer um. E equipas espanholas é sempre muito difícil. Olha, eu São vou sempre ser sincero, fortíssimas. eu gostei do sorteio, porque eu gosto de ver o Benfica a jogar com bons jogos, porque no Campeonato Português nós temos muito poucos bons jogos, e eu gosto de ver bons jogos. Sim, não, isso- Bons jogos não necessariamente a pensar em ganhar e em perder, é tipo, jogar contra boas Sim, equipas, sim, ganhar a boas equipas. Isso faz a equipa crescer, faz o clube ser falado lá fora. Naquele ano que apanhámos o Barcelona e o Bayern. E o Bayern, e o ano passado? Juventus o e Benfica PSG. e o ano passado, exatamente, e é isso que valoriza os nossos jogadores, é isso que valoriza o clube e é isso que nos faz depois daqui a 10 anos falar desses jogos. Pá, apanhar grupos como o Porto apanha é fixe, porque vais passando e tal, mas não é uma crítica. Eu sei, o Porto eu não tem sei o que nada a ver quer com o dizer. sorteio, digo eu. Yeah. Mas eles têm uma sorte danada. Mas quer dizer, eu gosto de apanhar estes grupos difíceis que façam os jogadores crescer, pá. Porque a competitividade em Portugal é tão baixa que é também nestes jogos, Conseguimos, nestes com palcos. estilos de eles vão jogos ganhar, diferentes. acelera o Yeah. progresso dos jogadores, Yeah. especialmente dos mais jovens. E portanto, eu acho que eu não estou a dizer que eu gostava de apanhar um grupo como apanhou o Braga, por exemplo, Yeah. que aí as hipóteses não só de não passares, como de levares 3 a 4 tareias é grande e E isso o ninguém ranking de gosta. Portugal vai ficar pior. Pois é. Mas bons jogos contra boas equipas, com o estádio cheio, com um bom ambiente, daqueles jogos que, ei, ganhámos 3-0 ao Barcelona, nós daqui a 15 anos ainda vamos falar desse dia. E os 4-3 aos Juventus podia ter sido 5-0 ou 5-1. Sim. E lá, o jogo em Turim. Sim. Ganhar sim, às Juventus lá, Sim, pá, claro que percebes? sim, claro que sim. São oportunidades para fazer, para repetir momentos desses. E portanto eu fico feliz. Agora, obviamente, eu quero passar, não é? Isso Não, e o Benfica é favorito a portanto, passar, não há Exato, como tem- negar. tem- não é possa- aquela coisa de somos o Benfica. Não. O Benfica temos que tem passar. plantel. Olha, Exatamente. Este Vai passar. ano o terceiro ainda vai para a Liga Europa ou isso já Vai. Ainda vai, ok. Já estás a pensar na final da Liga Europa. Exato. Olha, é pena em San Siro não irmos lá ter apoio nenhum. Mas acho que é justo, Mas é bem feito. infelizmente. Sim, Muito claro, bem claro. feito. Acho E é que- justo que sim, seja lá. No mesmo sítio, exato, mas. É o karma, não é? Não querendo, mas. E epá, eu, Ok, isto agora eu está a acho que começar a vou apertar. vou para Bilbao. Vamos finalizar. Não Isso, Conseguiste nós estamos apanhar a tudo no Bilbao. curto-circuito. Vamos arrancar para Viva Bilbao. o Benfica. Se calhar em Viva Bilbao o não está a chover. Isso, exato. Anda, Gal. Viva o Mas não ficou Benfica. nada por o dizer. pá, Não, acho que está tudo. meus queridos. Voltamos brevemente com mais coisas, por isso. Exatamente. Está a começar a chover bem. Espero que tenham gostado. Não, digo adeus. Tchau. Abraço. Um abraço a Como todos. queira. Obrigado por terem acompanhado. E o Benfica. Viva o Até Benfica. à próxima. E viva o Benfica. Já Tchau, estou tchau. com o meu cabelo molhado.